Você já ouviu falar em produtividade tóxica? Não? Bom, fica comigo porque nesse vídeo você vai entender como que esse termo tem se tornado muito frequente e principalmente por que ele tem chamado a atenção tanto de profissionais da área quanto de pessoas que estão sofrendo com isso. E falando já sobre essa questão, é muito comum a gente visualizar alguns incentivos para uma máxima produtividade na nossa vida. Ou seja, você provavelmente já viu frases como trabalhe enquanto eles dormem, já viu essa frase? Ou outros termos de auto-incentivo a uma quantidade de trabalho excessiva. É muito comum a gente ver isso quando fala sobre sucesso, sobre prosperidade, sobre performance, etc. Só que a grande questão que nós temos percebido cada vez mais desenvolvendo pessoas, nós percebemos uma quantidade de pessoas cada vez mais cansada, esgotada e termos muito presentes aí no dia a dia, como o próprio burnout, né? Que é o esgotamento fruto de uma carga de trabalho muito intensa. E isso acontece, inclusive tem até alguns profissionais bastante conhecidos aqui no Brasil, tanto jornalistas e de outras áreas inclusive, que relataram que mesmo trabalhando em grandes empresas, grandes emissoras do país, por exemplo, tiveram casos de burnout, momentos, dias que não aguentava sair para trabalhar. Eu, agora há pouco, inclusive, estava atendendo uma profissional de vendas de uma empresa e ela relatava isso para mim, ou seja, que há 4 semanas atrás ela não estava tendo energia para ir trabalhar, ela acordava cansada, a cada cliente que chegava, ela já chegava muito, a ficar muito cansada, muito desesperada com isso. E como na empresa tem uma sirene, uma campainha para indicar que um cliente chegou, ela associou isso a uma situação de desconforto. Então, todo momento que a campainha da empresa tocava, ela se sentia mal porque um cliente ia chegar e ela não estava bem para fazer esse atendimento. Então, a situação do burnout em si, ela vai dando sinais. Quando você não tem uma energia para sair para trabalhar, quando você se sente muito cansado, quando você percebe que não tem de onde tirar motivação para fazer o que você precisa fazer no seu dia a dia, é um alerta de que você está chegando ou até mesmo já chegou em uma situação de esgotamento mental e físico, fruto de uma carga de trabalho excessiva, certo? E na vida nós temos diversas áreas, ou seja, se a gente for colocar em uma pizza, né, imaginar uma pizza aí sendo fatiada, nós temos, por exemplo, a área do trabalho, evidentemente estamos falando dela, mas temos a área, por exemplo, financeira, realização profissional, saúde, área espiritual, área social com amigos, área amorosa, familiar e em outras áreas. E nesses casos de profissionais que estão sofrendo de burnout, é comum essas áreas estarem cada vez menos atendidas, digamos assim. O trabalho ganha um peso muito grande e essas áreas que eu citei há pouco acabam não sendo olhadas. E a conta, uma hora, ela acaba chegando, né? Ou seja, a saúde, o corpo, ele manda a fatura, seja em forma de um esgotamento físico ou esgotamento mental, ou em alguns casos até mesmo doenças físicas ou emocionais. É comum pessoas que estão em situações como essa terem situações como gastrite nervosa, placas que surgem no corpo por questões emocionais, depressão, ansiedade, tudo isso pode aparecer. Será que você está nessa situação? Você já se percebeu em algum momento? Conhece alguém assim? Então, o que é ideal fazer para evitar que esse burnout, esse esgotamento surja e aconteça? Tem uma frase muito bacana que eu gosto, que ela fala bem assim: o trabalho faz parte da vida, ele não é a vida. E isso dá pra gente perceber que outros momentos precisam ser encaixados na nossa rotina diária. Ou seja, ok, eu falei de várias áreas, né? Por exemplo, a área de realização profissional. Às vezes uma pessoa trabalha em uma empresa,
se esgota muito ou em alguma atividade, mas não se sente realizado profissionalmente. Eu me lembro de uma situação muito interessante de um profissional que trabalhava em um banco e eu creio que já até falei disso aqui em outro vídeo. E ele falou bem assim em uma certa situação: olha, você está vendo esse carro aqui? Pois é, esse carro eu comprei para compensar tudo que eu sofro naquele banco. Todo assédio moral, todo desrespeito, todo desacato que eu sofro lá, foi a maneira que eu tive de compensar para mim, foi comprando esse carro. E na época era um carro bastante desejado pelas pessoas, etc. Só que o salário em si, o dinheiro, ele não é tudo. Nós temos um termo chamado de salário emocional que conta além do que eu ganho do profissional da empresa, como incentivos, o próprio clima da empresa também, caso, para verificar se o colaborador gosta de trabalhar lá, as relações, a forma que ele é tratado, então tudo isso conta. E aí, para que você consiga sair de uma situação como essa, de um burnout, é muito importante você começar avaliando o trabalho que você está tendo hoje, a sua atividade, se realmente está te gerando um aproveitamento emocional, se você gosta do que você faz, se você vê propósito, vê sentido nisso, se nesse ambiente que você trabalha você é respeitado, você se sente bem, você vê uma prosperidade futura nesse ambiente e principalmente se a carga horária, essa quantidade de horas que você trabalha está adequada e está saudável. Por quê? Porque nós temos as outras áreas para atender. Você está fazendo uma atividade física, por exemplo, você está fazendo uma leitura de algo que você goste, que não precisa ser um livro técnico da sua área, por exemplo. Pode ser um outro livro, um livro de romance, um livro de uma história, piadas, um livro de algum filme, etc. Ou assistindo algum filme, se porventura você gosta também. Como é que estão os seus momentos de lazer com amigos? Como é que você está tendo algum momento com amigos para você poder sair, tomar um sorvete, sair, trocar ideias, por exemplo. Enfim, então todos esses pontos contam. Ócio criativo é um outro ponto, que vem quando você não está fazendo nada absolutamente. Você está ali repousando, descansando, e esses momentos costumam ser instantes que você costuma ter, inclusive, momentos de criatividade. Ou seja, você, quando precisa de uma ideia, você, nesses momentos de ócio criativo, quando você não espera nada, vem uma ideia interessante para você. Então, perceba como é que você está. Se você estiver nessa situação de um possível burnout, faça uma reconfiguração do seu dia, dedique tempo sim para o trabalho, contudo, dedique também momentos para seus amigos, momentos para sua família, momentos para cuidar da sua saúde, para cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, momentos de diversão, momentos de ócio criativo, enfim, tudo isso para que você consiga manter a sua produtividade em dia. Lembrando que essa, agora que eu estou falando, não é a produtividade tóxica. A produtividade tóxica é quando você sobrepõe tudo na sua vida para conseguir atender uma finalidade de produção. Aí realmente, em algum momento, o seu corpo vai mandar a conta, como eu disse, e você vai sofrer com isso, e não é isso que nós queremos, tanto para nossas vidas quanto para as pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam, que precisam de nós também e merecem a nossa companhia, ok? Então cuide-se, analise cada ponto como eu compartilhei aqui e trace uma ação para que você consiga executar e colocar esses pontos em prática. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até lá!